Olá, irmãos queridos e amigos. Vamos mais uma vez à nossa meditação para este domingo de manhã, quando normalmente nos reunimos para cultuar em nossos lares, cultuarmos juntos como igreja e meditarmos sobre a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o texto que está em Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 9, Gálatas 5, de 7 a 9. Diz assim o texto: Corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Vamos meditar, queridos, sobre quem nos impede de continuar. Quem pode impedir um crente de seguir o seu caminho de servo, o seu caminho de buscas pela vontade de Deus, busca ao conhecimento da vontade de Deus? O problema da igreja lá dos Gálatas, o que aturdia os Gálatas, era a certeza da salvação, era saber claramente o que deviam fazer para terem em seus corações a convicção de que estavam fazendo a coisa certa. É claro que eles sofriam influências, tinha os judaizantes, os remanescentes das seitas antigas, judaicas. Ali, especificamente, o caso era a circuncisão, que alguns diziam que, mesmo sendo cristãos, tinham que se circuncidar. E o tempo foi passando e sempre surgiram outras coisas que perturbam a pureza do culto. É como a gente vê hoje acender velas ou fazer certos rituais diversos que são alheios ao culto original que nós vimos Jesus celebrar junto com seus apóstolos na Santa Ceia, entre os outros elementos que nós reconhecemos como válidos ao culto do Senhor. Em toda a narrativa do Novo Testamento, a partir dos apóstolos, que são as doutrinas dos apóstolos, que nós aplicamos em nossas igrejas. O apóstolo Paulo estava questionando o pessoal de Gálatas, a igreja lá na Galácia, sobre o ânimo deles. Ele questiona: corrieis bem, tudo parecia estar bem na igreja. O que aconteceu para a igreja mudar o seu caráter, o seu perfil? O que pode acontecer para atrapalhar a comunhão de um crente, o fervor de uma pessoa salva, de um herdeiro com Jesus, um filho de Deus? Que força existe para abalar um coração desse tipo de gente que deveria ser as pessoas mais estáveis e confiáveis e firmes de toda a sociedade, o crente, o homem de Deus, aquele que está salvo, que vai viver para sempre, que não teme nada. Mas a gente vê que desde aquela época já existiam coisas que atrapalhavam o coração e a convicção dos crentes. Irmãos, o sentimento que nos faz esmorecer é o desânimo. E o desânimo, ele é sempre provocado por uma força externa. Nós não desenvolvemos sozinhos o desânimo. Temos que sofrer algum tipo de influência. Todos nós sofremos algum tipo de influência. E essas influências é que podem causar o desânimo. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz que essa persuasão não veio de quem nos chamou, não pode vir de Jesus. Qualquer argumento contrário à lei de Deus, contrário às doutrinas dos apóstolos, contrário aos ensinamentos de Jesus, são alheios à sua vontade. Não podem ter origem no coração de Jesus. Portanto, é de fora, é de pessoas ou elementos estranhos à igreja do Senhor. Então vamos olhar, vamos tentar imaginar o que ou quem pode nos desanimar.
vamos ver algumas coisas que podem, de fato, perturbar nossos corações. Uma delas é não salvos, com seus conselhos maus, com suas opiniões conflitantes, suas opiniões que se chocam com a narrativa bíblica, com seus questionamentos sobre a legitimidade bíblica. É por isso que é tão difícil desenvolvermos amizade com pessoas distantes do Evangelho. A gente fala não crentes, mas existem não crentes que são dóceis, compreendem, aceitam a nossa maneira de viver, mas existem outros que são irredutíveis e até revoltados. E a partir dessas pessoas é comum sermos acometidos por influências negativas que podem perturbar nosso coração, podem desanimar o nosso fervor na igreja, o nosso calor em servir. Outro elemento é o afastamento entre os irmãos. Hoje nós vivemos um isolamento social que nos obriga a nos afastarmos uns dos outros fisicamente. E isso pode prejudicar aquela ideia que nós temos de culto, aquela ideia tradicional de estarmos juntos no mesmo ambiente para cultuarmos a Deus. É claro que esse isolamento interfere nisso e muitos corações, principalmente os mais frágeis, corações que têm dúvidas, novos crentes, crentes que têm outras dificuldades em suas vidas, podem ser abalados por causa desse tipo de problema que a igreja vive hoje, que é a dificuldade de comunhão, a dificuldade de proximidade. Isso é um fator que pode prejudicar o nosso ânimo, pode causar um enfraquecimento do nosso ímpeto de cultuar, de servir a Deus. Um outro elemento é a falta de fé, o não orar, a não termos o hábito da oração, a diligência de oração. Eu estava observando alguns irmãos que, quando eu cheguei aqui no Maranhão, eu vi que algumas pessoas, me chamou muito a atenção deles terem despertadores. Eu conheci uma irmã que tinha na parede um cronograma, um programa a ser seguido, e um deles estava lá, começava lá, oração, não sei o que, lá pelo meio do dia de novo, parar para a oração. Então esse tipo de comportamento faz falta em nossas vidas, principalmente hoje, quando nós estamos vivendo esse isolamento social. Se torna ainda mais importante que nós tenhamos diligência em relação à nossa vida de comunhão com Deus, a nossa devoção pessoal com o Senhor. Então, a falta de fé é um elemento que atrapalha a nossa firmeza na igreja, a nossa firmeza como crentes, como instrumentos do Senhor. Não buscar as respostas do Senhor, não buscar a palavra do Senhor. Buscar a palavra do Senhor não significa ir para um culto, significa abrir a Bíblia e ler e pedir que o Senhor nos dê sabedoria para compreender. Isso é buscar a orientação do Senhor, é buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. E nós, quando não temos esse hábito, quando não nos firmamos em buscar a palavra de Deus constantemente, nós corremos o risco de nos enfraquecer. Um outro elemento muito comum que enfraquece o crente é o seu próprio coração. O meu coração é um dos meus piores inimigos, que pode causar um desânimo tão profundo ao ponto de me tirar da igreja. O nosso coração é um elemento fundamental nas nossas vontades, nas nossas decisões sobre o que fazermos, sobre para onde seguirmos. Então, o coração ele é acometido por tristezas, por pecados, pela falta de amor por Jesus, a falta de amor por Deus. A gente imagina assim, tradicionalmente todo mundo diz, não, eu amo a Deus. Mas, irmão, se nós analisarmos friamente, é difícil amar a Deus. Amar a Deus requer convívio com Ele. Amar quem quer que seja, é o produto do convívio.
Então nós não amamos a Deus se não convivemos com Ele. Nós não amamos a Jesus se nós não temos um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Não amamos a obra de Jesus se não participarmos dela. Portanto, não amar a Deus é um fator de desânimo que faz com que muitas pessoas que se consideravam crentes, que se consideravam salvas, na verdade esfriam, porque não estão em contato com Jesus. E a falta de amor por Ele faz com que esfriem, percam de vista aquela ideia fantasiosa de religião, de coisas coisas fantásticas, sobrenaturais, que tanto conquistam as pessoas, quando na verdade o que faz com que um crente esteja firme é amar a Deus, é ter um relacionamento com Jesus, é conhecer Jesus pessoalmente. E é dentro do coração que ocorrem esses enganos, esses equívocos. Portanto, nosso coração pode ser um elemento que nos influencia negativamente. A fragilidade do nosso coração pode ser influenciada negativamente e atrapalhar os crentes do Senhor. Então, nós vimos, irmãos, aqui no versículo 9, o apóstolo Paulo repete aquela ideia que Jesus transmitiu, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento significa coisas pequenas, poucas pessoas, poucas palavras, coisas que são aparentemente insignificantes e que podem causar grandes transformações em nossas vidas. Portanto, nós devemos, como Jesus nos aconselha em Mateus 16, 6, que nós devemos tomar cuidado com o fermento das seitas. Ele cita lá os fariseus e os saduceus, que são as seitas, e que nós devemos tomar cuidado, nos guardarmos do fermento das seitas que existem ao nosso redor, das filosofias que nos acometem, das ideias que podem perturbar a nossa trajetória de servo. E uma outra questão é quem pode, então, resgatar nossos corações, nossas mentes, dessas nossas fragilidades. No versículo 10 que nós lemos, nós vemos dois elementos que o apóstolo Paulo aponta para o nosso resgate diário, para a nossa busca constante de nos recolocarmos de pé diante de qualquer que seja a situação. Primeiro ele começa dizendo, eu confio em vós. Confia no crente. É a partir da nossa decisão pessoal que nós podemos desenvolver a capacidade de lutar contra essas coisas que nos acometem. É o nosso propósito íntimo de sermos úteis ao Senhor, de sermos evidentemente crentes, ou seja, de modo que o mundo nos veja como crentes, depende de nós. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja, diz, eu confio em vocês. Eu acredito que vocês vão reagir e que vão superar essas pessoas, esses elementos que estão atrapalhando a igreja. Que essas coisas, por mais volumosas que sejam, vão se tornar pequenas e vão ser superadas pela capacidade de decidir que nós temos. E na mesma frase ele diz, eu confio em vós no Senhor. Ou seja, é através da presença de Jesus em nossas vidas que nós podemos superar essas coisas. É em Jesus que nós encontramos o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança. A saber, esperança é o que se espera, não é o que se acredita que vai ter, é o que sabemos que vem. Isso é o que é a nossa esperança. E é em Jesus que nós fortalecemos a nossa esperança. E, sobretudo, o nosso amor pela obra, nosso amor por Jesus, o nosso amor por Deus. É com Jesus, ao lado de Jesus, que nós encontramos o nosso caminho de fortalecimento,
não é em rituais, não é em tradições, mas é na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo diz para aqueles crentes que ele confia neles em Cristo, que eles vão superar essas coisas, confiados em Jesus, andando ao lado de Jesus. O Senhor Jesus é o único meio que nós temos para identificarmos a nossa igreja. Eis aqui, queridos, a igreja verdadeira de Jesus e os seus membros inabaláveis. Que o Senhor, então, abençoe a sua palavra a cada um dos crentes da Igreja de Jesus. Um grande abraço.